Você sabia que Deus colocou na sua vida pessoas preciosas, com experiências valiosas para te abençoar? Você tem aprendido com as experiências? Você pode me chamar de CJ e este é o seu canal Passos. Inscreva-se se você ainda não é inscrito, compartilhe estas postagens e faça o seu comentário. Você é importante demais para o desenvolvimento deste canal. Hoje na sessão Upstairs nós vamos ouvir o jovem pedagogo, empreendedor educacional e multiempresário Igor Bezerra Nelson. Fique conosco até o final e aprenda com a experiência dele. Olá, tudo bem? Eu sou o Igor Nelson, empreendedor, pedagogo e empresário. Vou contar um pouco da minha experiência de vida para você e dizer que eu comecei muito cedo. Aos 19 anos eu já era pai de família e já estudava, fazia pedagogia na Universidade Federal do Piauí. E aos 20 anos, graças a Deus, já comecei a trabalhar na área, fui professor de algumas escolas e depois coordenador de algumas escolas aqui de Teresina. E aos 21 anos comecei a ministrar cursos de formação de professores das redes municipais e estaduais, através de algumas fundações aqui de Teresina. Todos esses trabalhos lembro-me com muito carinho, pois era um tempo difícil, eu precisava de cada um deles. Saía de um, corria para o outro. Enfim, até o Vale Transporte, muitas vezes eu economizava para sobrar mais um pouquinho de dinheiro para levar para casa. Mas são tempos bons que a gente lembra, tempos difíceis, mas uma experiência boa, né, que calejaram um pouco as nossas mãos e fizeram a gente dar valor ao que a gente tem hoje. E lembro-me também que aos 22 anos eu comecei a ministrar palestras também por essas fundações. Sempre na formação de professores, sempre na rede estadual e municipal de ensino. Pois bem, com essa experiência que tive, tanto nas escolas como nas fundações, resolvi colocar minha própria assessoria, minha própria empresa, uma consultoria pedagógica, melhor dizendo. E aos 24 anos eu me formo em pedagogia e com 25 anos a gente coloca a nossa primeira empresa. É um instituto. Esse instituto é um instituto de capacitação, formação e também se tornou uma banca examinadora de concurso público, uma das maiores do país, graças a Deus. E essa experiência que eu tive nesses outros trabalhos, nas escolas e nas fundações, fez com que eu organizasse a minha vida nesse ramo da educação. E eu diria, eu gostaria de ressaltar algumas características com a minha experiência. O que eu digo hoje que me fez desenvolver como empreendedor, né? Primeiramente, eu tive uma experiência de visão, né? Eu acho que nós temos que ter sonhos, como José teve, por exemplo, né? E essa visão eu tive quando eu trabalhava nas fundações e quando eu estudava. Eu disse, eu posso viver disso. Eu posso fazer melhor do que isso. E eu posso fazer isso para mim. Principalmente eu pensava. Então eu tinha uma visão. Como o José também teve. Ele teve uma visão que ia ser grande, que ia ser maior do que os seus. E depois ele de escravo, saiu para príncipe do Egito. Por quê? Porque ele acreditou na visão dele. Acredite na sua visão. E eu diria que a segunda coisa seria externar essa visão. Seria um planejamento. Você planejar o que você vai fazer. Colocar num papel, fazer um projeto e acreditar no projeto. Você acreditando no projeto, do planejamento, a terceira característica seria coragem. Coragem para ir adiante. E saber que aquilo que você teve como visão, você é capaz de fazer. Nesse sentido, eu daria exemplo de um homem que ele iniciou do zero também, o Fordismo, né? Ford não simplesmente montou de uma hora para outra
uma concessionária de forma alguma. Ele não iniciou assim. Ele iniciou no interior fazendo reparos de motores mecânicos. E aí depois ele foi para uma cidade grande, montou a sua própria oficina e com o tempo ele desenvolveu um projeto de um carro. Em um ano ele fazia um carro, de ano em ano. E daqui a pouco ele teve a ideia de fazer a montadora dele. Então não foi de uma hora para outra, as coisas não surgem de uma hora para outra. Acredite no seu potencial, acredite na sua experiência. Como Ford acreditou, como eu acreditei e acredito. Eu creio que se você tem a sua base, você sabe aonde você quer ir, você tem a sua visão, é só colocá-la em prática, que Deus vai te abençoar. Muito obrigado pelo espaço, que Deus abençoe a cada um de vocês. José aprendeu com as suas experiências. O irmão Igor também aprendeu com as suas experiências. E todos aprenderam com experiências de outros. E você? Você tem aprendido com as experiências? Aprenda e pratique as lições aprendidas. Abração, gente boa! Nos vemos no próximo episódio e bora pra frente!